E aí, pessoal, que alegria! Hoje a gente está estreando o Pode Pri. É um canal muito especial que a gente vai tratar de temas como empreendedorismo, educação, temas sobre as mulheres e muitas outras aí novidades. O especial de tudo isso é que a gente vai tratar tudo com muito amor, com muita humanidade, que essa é a nossa pegada. Então, hoje estreando o canal Pode Pri. E é um dia muito especial porque a gente estreia no aniversário da nossa cidade, aniversário de Mogi das Cruzes, e o convidado também hoje aqui mega especial. É o nosso queridíssimo Edu Saidental, é isso? Falei direitinho, Edu? Perfeito. Olha que lindo, o Edu tá aqui, o Edu que nesses últimos dias aí tem tido um protagonismo especial na nossa cidade, porque ele trouxe, né, a Academia de Líderes Ubuntu, e ele vai contar pra gente o que é isso, muita gente perguntando, muita gente querendo academia nos seus espaços, nas suas escolas, nas suas empresas, Edu, então conta pra gente aí, ó, bem-vindo, a gente estreia com o pé direito, o Pode Pri, né, você também é muito bem-vindo, então vem participar com a gente, compartilha, passa para frente, curte, enfim, chama todo mundo que aqui a gente vai ter muito papo bacana, muito conteúdo de qualidade. Edu, conta para nós. E aí, quem é o Edu Saidental? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você no Pode Pri, né? Estreia. Eu sou marido da Camila, tenho 4 filhos em conjunto, 2 cachorros, um gato e uma égua. Essa é um pouco da minha família. E eu sou um educador, né? Eu brinco que está no meu nome, né? Educador. Então, venho trabalhando com educação já faz uns 13, 14 anos. E em várias frentes, né? Educação para empresas, como coach, facilitador. E sou presidente da América Latina, da Academia de Líderes Ubuntu, e parte da direção do IPAV, que é uma ONG portuguesa, que é responsável por esse programa, esse projeto maravilhoso, e vários conteúdos na internet também sobre empreendedorismo e sobre o Ubuntu, que são minhas paixões. Que legal. Edu, eu também te agradeço, viu, por ter tirado um tempo aí. Eu sei que você vem de longe também, viaja aí o país, fora do país, né, para levar todo esse conhecimento. Você é professor, Edu? Assim, professor formal, não. Né? Mas eu me considero um educador porque eu trabalho muito com líderes dentro de organizações, né? Eu dei já aula de marketing, pós-graduação, sou professor... Posso dizer que eu sou professor porque eu sou professor na pós no Instituto Singularidades em São Paulo, tal, com educadores também. Então sim, tem uma posição formal de professor. Professor, né? Uma vez professor, não tem sempre mais jeito, professor. Não tem jeito. Edu, é muito bacana. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, porque assim, muita gente mesmo perguntando o que é essa Academia de Líderes Ubuntu, o que é Ubuntu. Então, desde da origem da palavra mesmo, até o que está acontecendo aqui, né, e o que virá aí para o Brasil inteiro, se Deus quiser, para todas as escolas do nosso país, como lá em Portugal, uma política pública, né? Então, que vem aqui também. E o que depender da gente, você pode contar total, né? Conta pra gente o que significa e como que é esse projeto. Tá, o Ubuntu é uma filosofia, ou a melhor coisa para mim é um jeito de viver, né? É africano, vem da África, e é a união de 2 palavras. Ubu, que significa tornar-se, e Entu, que significa pessoa. Então é a jornada da gente se tornar um ser humano a partir da relação com outro ser humano. Eu só existo porque alguém cuidou de mim e eu cuidei de alguém, e essa relação faz a gente se desenvolver e existir como ser humano. A melhor tagline, né, melhor definição de Ubuntu é eu sou porque você é. Muito porque lindo, representa bem isso, né? E aí a Academia de Líderes Ubuntu é um programa criado em Portugal pelo IPAV há 12 anos atrás, em 2010. E é um programa de formação em liderança servidora para jovens. Então, nasceu com esse objetivo, com essa missão, inspirado na filosofia, na ética Ubuntu. Ubuntu está baseado em 3 grandes pilares, que a gente chama. Então, o primeiro pilar é construção de pontes.
Então, a nossa capacidade de construir diálogo, da gente conversar com aquele que a gente julga muito diferente da gente. Às vezes, a gente até julga que é inimigo. E o quanto que a gente precisa encontrar algum lugar comum, porque nós precisamos partir de um lugar que nós somos seres humanos. Né? Segundo pilar tem a ver com a ética do cuidado, a minha capacidade de cuidar de mim, cuidar do outro, cuidar do planeta. E o terceiro pilar, que é a liderança servidora, que é eu liderar, eu ir para a ação em prol do bem comum, e não só em prol do meu umbigo, né? do que eu quero só, ou mesmo só do coletivo. Então, uma coisa que eu gosto muito de Ubuntu que é a construção da minha individualidade dentro de uma comunidade. Então, é a participação do eu e do nós o tempo todo. Tá? E aí, portanto, o IPAV criou esse programa de formação de liderança servidora para jovens e a gente vem, portanto, desenvolvendo, impactando milhares de jovens em diferentes países, está presente já em 16 países, buscando justamente isso, que cada vez mais os jovens tenham liderança, tenham atitude, com essa visão do todo, da conexão, da empatia, etc. E aí, recentemente, faz alguns anos, esse programa foi voltado para escolas também, né? E a gente está tendo a honra de estar fazendo a primeira formação no Brasil, na América Latina, aqui em Mogi das Cruzes, essa semana. Incrível, né? É um programa que lá em Portugal foi crescendo ao longo dos anos e já virou política pública. E é um programa que desenvolve 5 competências socioemocionais. Então, se você olhar aqui no Brasil, o contexto da BNCC, né, e tem um momento, e depois pós-pandemia ainda e tal, então tem uma necessidade muito grande da gente focar em competências socioemocionais. Quais são as competências socioemocionais? Autoconhecimento, autoconfiança, resiliência, empatia e servir. Então, isso que é a Academia de Líderes Ubuntu e isso que é Ubuntu. Quando você traz, né, essa questão das competências socioemocionais, e é o que a gente fala, na verdade eu tenho falado disso desde 2013, mais ou menos quando eu entrei na FATEC, que eu comecei a entender, apesar de estar na gestão, né, eu coordenei cursos de comunicação, cheguei a coordenar 9 cursos simultaneamente na Universidade de Brás Cubas, né? Mas mesmo coordenando, eu sempre estive muito próxima dos alunos, assim, né? Mesmo como coordenadora, sempre com um pezinho na sala de aula, mas sempre trazendo eles para a gestão. Tanto é que todos os alunos que eu encontro aí, muitos deles, a gente vivia naquela coordenação, né? Porque eu acho que como que você vai coordenar, como que você vai gerir curso se você não ouve ali o ator principal? E a gente vê muito, né? Desde essa época eu conversava muito com os pares e tal, essa questão das competências socioemocionais. E aí você via, a gente que é professor de universidade e tal, o aluno, ele entra pelas competências técnicas, muitas vezes não vou falar até de mundo do trabalho, nem vou falar de emprego mais, mas entra pelas competências técnicas e acaba saindo dispensado por problemas com competências socioemocionais, né? E aí a pandemia vem, acelera isso de tal forma, porque a gente entendeu que as competências técnicas, elas estão mais do que nunca na palma da tua mão, né? Tanto é que as universidades, faculdades estão se revendo, cursos técnicos e tal. Só que algumas das coisas é difícil você ensinar, né? Eu sei de algumas escolas que têm a disciplina de competências socioemocionais, né? E elas não são disciplinas. Elas são, na verdade, uma forma de viver, né? Um estilo de vida, como você trouxe. Então, fica tudo muito bem falado, super conceituado, mas a prática disso é complexa, né, Edu? E como que, até para explicar a Academia de Líderes, né, Ubuntu, como que isso acontece lá na vivência deles? É claro que eu não quero que você dê spoiler, porque as pessoas têm que viver né, o curso lá, a formação, mas assim, de que forma superficialmente as pessoas vivem? Porque a gente percebeu que as pessoas se emocionam, as pessoas sentem aquilo mesmo no coração, né? E como que isso acontece na formação e como que depois você mantém isso? Legal. Então, assim, a Academia de Líderes Ubuntu, a gente chama de uma educação não formal, né? A gente traz vários recursos, né? Então, vivências, dinâmicas, filmes, discussão em grupo,
para justamente mexer com essa questão socioemocional. Então, é através de um processo vivencial que a gente consegue tocar e mexer bastante com as pessoas, né? É muito difícil explicar a Academia de Líderes Ubuntu em palavras. Nem é bom, né? E muitas vezes nem é bom. Mas, assim, aqui um agradecimento pela confiança, porque muitas vezes a gente fala e a pessoa, mas isso eu já vi, né? E aí, acha que é mais uma formação. É mais uma né? formação. Uhum. Só que aí, quando as pessoas passam pelo processo, e a gente brinca que tem uma magia Ubuntu que acontece, né, nessa formação. Que legal. É impressionante. Essa semana mesmo, que a gente está vivenciando essa Academia de Líderes Ubuntu, é impressionante ver os jovens na segunda-feira e você vê os jovens saindo na sexta-feira. Né? Outro grupo, outras relações, outra escuta. Muito né? importante, Então, né? a gente vai trabalhar muito... a gente brinca que a academia, a metodologia tem a gente segue uma das teorias que a gente segue, tem várias teorias que embasam, né, a Academia de Líderes Ubuntu. Uma delas é a teoria U, do Otto Scharmer, que é um professor de MIT, alemão. E a teoria 1 é só porque é justamente o U mesmo, né? Você faz um mergulho, né? Então, segunda-feira você entra... Aí você vai tendo referência de Mandela, por exemplo. Então a gente estuda, o primeiro dia chama Liderar como Mandela. Então a gente vai olhar a liderança a partir do Nelson Mandela. Aí depois, no segundo dia, é bastante vivencial, construção de pontes. Aí já começa a mexer um pouco e tal. Você começa a fazer o mergulho no U. Aí no terceiro dia chama Vencer Obstáculos. A gente vai trabalhar bastante resiliência. Aí é um dia bastante emocional, assim, toca bastante. Quarto dia, Vidas Ubuntu. A gente vai olhar histórias de vida, olhar todos os recursos que esses jovens trazem na sua história de vida e que podem estar a serviço. E aí no quinto dia, que chama I Have a Dream, né? Ou Eu Tenho um Sonho, que é muito inspirado em Martin Luther King, onde eu vou colocar, portanto, todos esses meus recursos a serviço da comunidade, a serviço do bem comum, etc. E vai partir para a ação. Então, o U tem esse efeito, sabe? E é muito gostoso ver isso acontecer tanto com os educadores, né, com os formadores que a gente treinou, quanto com os jovens. Todos eles passam pelo mesmo processo, né? E aí uma coisa importante é dizer, aí você fala assim, mas como é que a gente mantém isso, né? A gente mantém isso nas escolas com algo chamado Clubes Ubuntu. Então, na escola, é instituído a partir dessa formação, quando ela chega lá, cria um Clube Ubuntu, onde os educadores formados e os jovens que passaram pela metodologia vão se reunir numa frequência que eles que vão decidir, quinzenal, mensal, etc. E vão discutir temas ligados a essas competências socioemocionais e também fazer projetos, fazer intervenções na escola, na comunidade, colocar em prática aquilo que eles vivenciaram. E assim a gente sustenta o processo de transformação. Legal, que é, né? Essa manutenção tão fundamental, né, Edu? Super. Porque tem um dispêndio de energia, enfim, de vários recursos para que você aplique. Isso. Então é importante demais manter depois, né? Muito legal esse clube, né? Ontem eu conversei com as meninas e elas falaram, tem um clube. Eu falei, uau, quero saber mais sobre o clube. Então, bacana. E eu acredito que, assim, essa filosofia, e aí eu tenho certeza, assim, que muitas pessoas vão chamar, porque fica essa questão, precisamos aplicar as competências socioemocionais, mas como? Então, eu acho que já fica um convite aqui para que as pessoas procurem saber mais, procurem vocês, tragam essa filosofia, né, Ubuntu para dentro das corporações, das escolas, enfim. E fico muito feliz também, né, quando você falou, poxa, a primeira cidade que abriu escolas pra gente, né? Então eu falei, caramba, será que é isso mesmo, Edu? É isso, né? É a real? É a real. E é isso que é muito legal, assim, porque a gente tem uma coisa que como em Portugal virou política pública, isso já é um credencial. Só que aí a resistência passa por, mas funciona em Portugal, lá na Europa, aqui no Brasil não vai funcionar. Né? Uhum. E a gente falando, não, funciona, vai por mim, né? Porque a gente já aplicou, por exemplo, não em escolas, né? De novo, em escolas é a primeira vez aqui, mas na Colômbia a gente já aplicou, Venezuela, Peru, aqui no Brasil mesmo a gente já fez outras academias, mas com outros tipos de público e tal. Então,
funciona. A gente tinha aqui, né? Só que a gente precisava da abertura. A gente precisava dessa portinha de entrada. dessa portinha de entrada. A outra coisa muito legal, Pri, é que esse é um modelo escalável. Né? Então, acho que isso é muito importante. A gente vai na escola, a gente forma educadores da escola, professores, diretora da escola, para que eles possam replicar essa metodologia depois. Né? Então, o que é muito importante para que não fique criando dependência da própria ONG. Né? Que a própria escola se empodera e toca o barco. Óbvio que a gente pode fazer supervisão, a gente vai conversar, vamos apoiar, mas o que a gente quer mesmo é autonomia, quer multiplicadores para que o negócio vá se multiplicando. Você imagina o Brasil, imagina nosso estado, imagina nossa cidade, né? Com esse pensamento, né? Com esse mindset de que sim, somos diferentes, né? A gente vê uma polarização gigante acontecendo não só no Brasil, como no mundo. E o quanto o Ubuntu é um lugar de encontro. Comum, né? É um lugar de encontro, é um lugar onde... Vamos se encontrar, vamos dialogar, né? Eu fui numa conferência mundial Ubuntu, que aconteceu em Robben Island, lá na África do Sul, onde o Mandela ficou preso durante 19 anos. A gente dormiu na prisão e tal. Uma das palestras que a gente assistiu lá foi de um professor, Esther Heuser, que ele foi um dos negociadores para o fim do apartheid. Né? Ele era branco e ele ficava no lado branco negociando o fim do apartheid. E as reuniões aconteceram em Londres. Ele abriu a palestra dele dizendo: é preciso conversar com seu inimigo. Aí ele virou e falou assim: e para fazer isso, você precisa buscar algo em comum com ele. Aí ele falou assim: olha, quando a gente ia lá para Londres e a gente fazia as reuniões, o que a gente tinha em comum? Criticar o clima de Londres. Porque quem conhece Londres, o clima lá é um desastre, né? Sempre nublado, feio, cinza, frio, né? cinza. Então, o que eles se juntavam e falavam assim: nossa, esse clima é horrível, horrível. Dava liga. E aí começava a dar liga, começava a dar diálogo, e aí eles começavam a conversar. Óbvio que eles tinham as diferenças deles, cada um enxergava de um jeito, mas eles se encontravam em algum lugar. Então, muito legal. É isso, assim, a gente precisa fazer um movimento de diálogo. Sempre tem um ponto comum, isso, né? A gente tem. Eu gosto, Edu, e para mim tem tudo a ver, né, com o nosso mundo aqui, com a política, boa política. Por quê? Porque o nosso comum são as pessoas, é a cidade, né? É o nosso meio. Então, assim, por mais que se pense diferente ideologicamente, partidariamente ou até com outras questões, mas a cidade espera por esses líderes políticos, né? Por essas pessoas que vieram para fazer algo justamente pelo que nos une, né? Então, eu acho muito lindo e eu percebo que muitas vezes se esquecem disso, né? Por que um político está fazendo política? Porque tem pessoas esperando, mas não, acho que as pessoas esquecem, né? Desse detalhe, meu Deus, a gente só tá por causa das pessoas, não tem outra razão. Então, a coisa ela se inverteu de tal forma que a gente precisa lembrar desse tipo de coisa, né? Então, imagina você formar crianças e jovens para ir para essa próxima geração e passa tão rapidinho, já com esse mindset, com essa mentalidade, né? É outra forma de ver o mundo, né? Hoje, a maior parte assim das minhas reuniões, das agendas e de tudo que a gente vive é para conciliar falta de conversa, falta de entender o outro, diálogos e comunicações que truncam. Caramba, não precisa dessa mediação. Se a gente tem algo em comum e tem uma causa, vamos falar da causa? As outras coisas passam, né? Super. Então, eu acho assim muito sensacional, sabe, Edu? E eu fiquei muito honrada, né, de ser essa cidade, por um outro motivo também, que até comentei na época lá com a turma, que apesar de a gente ser prefeito e vice-prefeito, enfim, das escolas municipais ou do município, eu queria muito chegar no estado. Eu queria muito chegar nas escolas estaduais. Então, né, até eu fui aluna de escola estadual a vida inteira. Fui da municipal, acho que no maternal e jardinzinho na época, e o resto da vida, escola pública estadual, né? E eu devo muito à escola estadual, assim, eu sou muito grata à escola pública por tudo que eu aprendi
pela qualidade dos professores. Então, eu tenho uma relação afetiva muito forte. E quando eu entrei, né, eu falei, em 1 de janeiro de 21, eu já estava paquerando a estadual. E eu falei, meu Deus, como que eu vou me aproximar da estadual se tem essa coisa? Não, o governo do estado é uma coisa, a escola estadual para cá, o dirigente do estado, aí vocês cuidam das municipais. Cara, é Mogi, né? Então, se é escola municipal, se é estadual, se é faculdade, se é ensino superior, infantil, privada, pública, é Mogi das Cruzes, é o país. Super. E eu acho que por conta de fazer essas diferenças é que a coisa não engata. Então, a gente olhar lá e ver os aluninhos lá da Municipal do Sempre, né, que é o único que, teoricamente, tem a idade para fazer a formação, junto com os da estadual, você confunde quem é quem? É isso. Essa integração incrível, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz. E eu não sei se a gente fala quando você agradece, eu falo, é um agradecimento aqui, a gratidão mútuo, de tudo quanto é lado. Porque é muito bom para todos, né? Então, assim, eu tô bem feliz. Essa é bem a definição, eu sou porque você sabe? Não é? Você pode falar a mesma coisa para mim e a gente tamo segue junto, de mão dada. É muito lindo, assim, é muito legal, né? Eu acho que aqui tá, né? Quais são as diferenças? A gente fez algumas perguntas práticas de quem pratica o Ubuntu, né? E eu vi você falando lá no dia que eu estava, a gente não tem avaliação, a gente não vai ficar checando. Você tem que praticar, né? Então, assim, qual é a diferença de um mindset de quem pratica, porque é um líder já da academia, e de quem ainda não teve esse contato? O que você percebe? Então, tem alguns símbolos pra gente, né? Por exemplo, a escuta é algo que muda bastante, assim, sabe? Então, porque a escuta é um símbolo, né? De respeito ao outro, né? De você efetivamente escutar, né? Assim, prestar atenção. Então, acho que esse, por exemplo, é um símbolo. O sorrir, a gente brinca que é um outro símbolo, né? Assim, é você olhar para o outro transmitindo algo, né? Impactando positivamente. Que bom que eu tô aqui com você, né? Exato. Que legal estar junto. E o sorriso é um símbolo disso, né? Por exemplo, Nelson Mandela é isso, né? Assim, ele tinha esse... Imagina, ficar 27 anos preso, né? Sabe? Em condições muito difíceis e sair para fazer o que ele faz e com um sorriso, né? O abraço é outro símbolo, né? E a atitude, a ação, não fazer ações que não são só para mim, é para o bem comum também, né? Então, por exemplo, no ambiente escolar, a escola é de quem? Né? A escola é da prefeitura? A escola é do Estado? A escola é nossa. Né? Então, quando eu começo a entrar naquele ambiente e começo a olhar aquele ambiente como meu e consigo interferir nisso, isso é o espírito Ubuntu, né? Que é agir, dialogar, óbvio, porque às vezes a gente pensa diferente, então quero fazer uma intervenção, preciso fazer isso em conjunto, dá trabalho, né? É desafiador muitas vezes, agora é potente. É demais. Então, esses são exemplos, né, de a empatia, que é uma das competências que a gente trabalha muito, que é a conexão com o outro, né, também, é sentir com o outro, sabe? Porque todos nós temos dores, né? Todos nós olhamos para as nossas histórias e tem coisas que a gente se orgulha e tem coisas que a gente não gosta tanto, né? E, por exemplo, uma das partes do programa é isso, é histórias de vida, a gente olhar para as histórias de vida. E quando a gente faz isso, a gente entra na humanidade, sabe? Então, eu poder escutar a tua história e honrar a tua história, e por mais que eu não sou você, porque eu não consigo me colocar nos teus sapatos, né? Porque é impossível, eu tenho uma história, você tem outra. Agora, eu posso me conectar com o que você está sentindo, eu me conecto com o que eu estou sentindo também, e a gente pode, a partir dessa experiência, criar alguma coisa juntos. E isso é muito potente. É muito legal, né? Nossa, que estreia, né? Que estreia bacana disso aqui, porque é tudo que eu acredito, Edu. É tudo que faz sentido para mim, é o que me trouxe para a política, é o que me faz feliz lá com os meus alunos, com as pessoas. Então, que estreia. Eu vou pedir, né, para a turma que está aqui compartilhar, postar
espalhar, curtir, enfim, porque eu acho que a gente precisa mais disso, né? Quando a gente às vezes fala mais amor, por favor, vamos humanizar e trazer ferramentas, né? A gente chama de ferramentas para isso, porque as pessoas falam, tá, como, né? Porque às vezes você tem ambientes, inclusive assim, ambientes familiares em que você não tem muito isso. A gente está numa sociedade que a economia do tempo é uma coisa maluca, ninguém tem tempo para ninguém, né? Quando você fala de dar atenção, de olhar, escutar o outro, você está dando o teu tempo. Super. E a coisa mais valiosa que você tem é dar o teu tempo para alguém, já que essa hiperconexão tão útil, mas que tem controlado a nossa vida. É a gente que tem que controlá-la, né? E a gente está sendo controlado por ela. Então, quando a gente dá isso, e a gente sabe que muitas vezes nas famílias não tem acontecido isso, a gente vê famílias no restaurante, cada um no seu celular, casais numa mesa romântica, mas talvez estejam trocando juras de amor no WhatsApp, porque falta o olho no olho, ali pegar na mão, enfim, né? Então, quando a gente traz, percebe, né? Até estava com uns amigos antes de ontem, por esses dias, e eles falaram o 5G, né? O RH 5.0, alguma coisa assim, que é o quê? Voltar a humanizar. A gente colocou tanta máquina, tanto robô, tanta tecnologia que a gente está esquecendo do humano. Né? Então é voltar ao humano. E tudo isso que você falou, um olhar, um sorriso, um abraço, um carinho, uma escuta, né? Eu acho que é incrível, assim, e é tudo que todo mundo precisa, acho que, parar e prestar atenção. E quando você fala das 5 competências, né, o autoconhecimento, né? A gente culpa todo mundo. Culpa o presidente, o governador, o prefeito, o vizinho, o amigo, aquele que não concorda com você, o de outro partido. Mas você não olha pra você, cara. E aí? É isso aí. É a base. Né? Começa por mim, né? Se eu quero mudar alguém, eu preciso me mudar primeiro. É isso aí. Né? Então é muito forte, ao mesmo tempo é tão óbvio, né? Assim, tem muita coisa, né, Edu? Eu acho que tem que fazer, tem que levar lá para o teu espaço, para a tua escola, para a tua empresa, para poder saber o que é. Aqui a gente está dando assim um melzinho um gostinho. Um gostinho de quero mais, né? Legal. Edu, a gente está com um projeto na educação, né? A gente tem falado muito lá da nossa educação, a educação humanizada, trazendo um pouco de inovação ou humanização, como a gente está dizendo aqui, a gente chama isso de inovação, né? Talvez fazer as mesmas coisas de uma forma diferente, enfim. Então, a gente está falando de Ubuntu agora. Tem um projeto que chama Garoto Cidadão, que é uma união com a iniciativa privada, terceiro setor e nós por lá. Né? A gente tem os projetos que estão acontecendo assim de uma forma bastante exemplar lá na Escola Floriza, que é um projeto de primeira infância, com a Urban 95, a gente está fazendo bastante integrações entre as pastas e tem muito a ver com isso que você está trazendo para a gente, né? Eu queria, dentro disso tudo, e eu acho que você trouxe aqui uma questão muito importante, você falou de Mandela, né? Eu tenho visto no RAPS, também eles enfatizando muito, eu participo da rede lá de formação, como ter novos líderes se a gente não trabalhar a educação. Então, para ser líder numa empresa, para ser líder num grupo, na sua escola, na política, se a gente não trabalhar essa educação aí da base, a gente vai ter problemas, né, com líderes. E para ser um líder Ubuntu, o que é preciso? Como que a pessoa procura? O que você sugere de caminho? Então, para ser um líder Ubuntu, precisa passar pela formação da Academia de Líderes Ubuntu. Tá. Né? Porque aí você realmente vai passar pela experiência e ter as referências, né? Uma coisa legal que você está trazendo sobre as lideranças, né? Dentro da academia a gente trabalha líderes mundiais, por exemplo, Nelson Mandela, Martin Luther King, Malala, agora e também líderes locais. Né? Então a gente convida, por exemplo, quem está tocando a formação, convida líderes locais ali que estão representando aquelas competências socioemocionais, Legal. porque aquilo já está acontecendo ali no contexto. Então, mesmo na escola, ou mesmo ali no bairro, tem algum líder já fazendo a diferença. Tá. Né? E a gente traz isso, né? Porque já tem líderes Ubuntu por aí. Palpáveis, né? ali, né? Agora, por que a gente bate tanto na tecla de que precisa passar pelo processo? Porque ele é integral, né? Ele é uma imersão mesmo, né? Então, por isso que ele é 5 dias inteiros e é um processo imersivo. E isso mexe bastante
com as pessoas e com o processo. Então, tem líderes Ubuntu aí, eu tenho certeza. Já tem muita gente já fazendo, né? E a gente precisa se conectar com essa galera. Né? A gente precisa ir se encontrando e tal. O que é muito legal é que como a Academia de Líderes Ubuntu é um processo escalável, quanto mais a gente tiver gente nessa vibe, mais força a gente começa a ganhar. Né? Mesmo lá em Portugal, por exemplo, teve um evento ano passado, tinham 1.500 pessoas no auditório com a camisa, né? Essa camisa aqui, ó. Uau! Né? Todo mundo... tá frio hoje, então eu tô com ela aqui. Com essa aqui. Então, é uma energia, sabe? É uma galera vibrando numa determinada energia que a gente começa a ganhar força. Eu começo a me juntar com você. Eu tenho um tema que eu me identifico. Você tem um tema que você se identifica. A gente ornou, né? Eu adoro essa palavra. Orna. Então, a gente orna, vamos fazer junto, né? E aí a gente começa a fazer um movimento, né? Então, dizem por aí que o crime é organizado, né, Pri? Então, a gente pode se organizar também, né? Com certeza, precisa, né, se organizar, exatamente, Não precisa se organizar. Eu estou vendo aqui, a gente vai ter dicas da Pri ou dicas do Edu. Quando você fala dessa rede, Edu, a dica que eu dou e que eu usei muito, inclusive para estar aqui, eu elenquei num caderno pessoas que tinham uma energia dentro das mais diversas áreas, então do direito, pessoas da área de comunicação, pessoas, enfim, da política. Eu elenquei pessoas que tinham essa energia para eu não deixar ninguém escapar dessa rede e fui trabalhando. E foi até na época da pandemia que eu elenquei esses nomes e eu fui chamando para lives que eu fui fazendo no Facebook, lá no Instagram, e foi muito legal. Daí eu falei, nossa, que rede incrível. Então, que dica que você daria, Edu, para que as pessoas comecem acho que identificar esses líderes ou essas pessoas que têm algo em comum para começar a formar essa rede aí, não sei, como dizia o nosso amigo André, ele falava muito de transição planetária, né? Desse momento que eu sinto que é um momento de transição. Que dica que você daria para as pessoas começarem a formar suas redes? Então, acho que um primeiro é onde é que a gente se encontra, né? Então, por exemplo, o propósito, né? Então, eu, por exemplo, tenho um propósito da educação. Então, eu vou construindo a minha rede com pessoas ligadas a isso. Não é à toa que estamos juntos aqui, certo? Então, a primeira dica que eu dou é reflexão no teu propósito, onde é que você quer servir, em que direção que você quer servir. Aí, 2, conversar, diálogo. Network, né? É que dura dessa palavra, networking, lá, que às vezes longe, virou, né? Virou uma coisa falsa, isso, né? Às vezes né? tem algumas pessoas que... E não é isso, Não, me conectar, porque como eu me conectei com um propósito e meu propósito orna com o teu... Caramba, pô, cara, quanta coisa não vai dar aqui, né? Não é? Dá caldo, né? Então, vamos conversar, vamos interagir. Tem uma coisa de interação, né? Acho que é muito importante interagir. E aí, terceiro... Vamos para ação. Executar, né? Vamos fazer. Por quê? Porque na hora que você implementa, cria outro movimento. E a rede só potencializa, né? Exponencial. Legal. Né? Então, por exemplo, é muito legal. A Academia de Líderes Ubuntu. A gente aqui, né? A gente veio conversando, a gente estava conectado. Já faz, né? Foi um tempo que a gente foi conversando, etc. Agora, você vê quando foi implementado... Nossa, o efeito uma que traz. Então, ação concreta gera outra pegada para a rede. Legal. Então, as pessoas começam a ver, pô, realmente está acontecendo. Aí dá energia e vamos, isso, né? Aí vem TV, aí vem revista, aí vem jornal, aí vem divulgação, muito aí, legal. quarta dica que tem a ver com isso, que é comunicação. Comunicar. Né? Precisa cacarejar. Agora a gente tem as ferramentas para potencializar a mensagem. Né? Então tem muita mensagem negativa sendo potencializada. Bom, vamos potencializar uma coisa que a gente acredita? Então, vamos povoar a internet, as redes sociais de coisas boas, do que a gente acredita. E não ficar só fomentando, nossa, fulano de tal matou o outro fulano de tal, é violência. Não, pô, vamos... Né? Olha só a academia, o que aconteceu nesse lugar. Olha só o que aconteceu nesse bairro. Pô, né? Vamos... boa, né? Precisa. A gente precisa espalhar boas notícias, né? Edu, e eu acho que, assim, em cima disso também,
né, eu acho legal a gente ouvir quem fez, né? Então, ouvir depoimentos, parece que guardaram aí, separaram 2 depoimentos da galerinha que fez lá a Academia de Líderes Ubuntu. Então, vamos ouvir e sentir um pouquinho dessa energia aí, o que a galera fala para nós. Meu nome é Maria Eduarda da Silva Santana, eu sou da Escola Branca Balma do Amaral. E segunda-feira eu cheguei aqui meio, eu tava ansiosa, porque quando a professora falou eu fiquei feliz, porque veio eu e uma menina que eu gosto muito na minha sala. Aí na hora do domingo, quando eu lembrei que eu teria que fazer, socializar várias coisas, e eu tinha acontecido os problemas, eu parei de gostar muito de fazer amigos novos. Aí quando chegou, eu vi que tava, todo mundo chegou, meio nervoso com isso. Eu já vi no ônibus fazendo 2 amigas novas, cheguei aqui já irritando elas, então foi legal. Aí eu já tô saindo aqui, com muito mais amigos e sem medo de socializar e falar em público, porque eu tava com muito medo. Mas tô com um pouquinho de ansiedade, porque ainda tem aquele frio na barriga e tal, mas tô saindo bem melhor do que eu cheguei aqui. Tem mais um, né? Tem mais um testemunhal. Vamos lá. Bom, segunda-feira eu cheguei aqui realmente muito desmotivada. Pra mim, eu não tinha por que estar aqui. Eu não merecia isso, né? E eu não entendia, sinceramente. Mas no primeiro dia eu já senti aquele acolhimento da equipe. Eu já me senti que eu podia ter um propósito logo pela energia daqui. O acolhimento, os abraços. E sim, todo mundo desconhecido, mas eu já sentia aquela energia. E daí fui conversando, fui conhecendo pessoas maravilhosas, pessoas simplesmente incríveis, que algumas eu pretendo levar pra minha vida, se tudo der certo, espero mesmo. E ao longo da semana fomos vivendo, fui me conhecendo, eu fui vendo que eu podia me permitir, podia lutar, podia ser transformada pelo poder Ubuntu. E eu saio totalmente diferente, totalmente renovada. Isso aqui pra mim vai ser um recomeço enorme. Eu considero uma das melhores semanas da minha vida, porque de verdade foi aqui que eu percebi que, uau, eu posso tentar, eu posso lutar, eu tenho um propósito e eu vou lutar por ele com muito orgulho, com esse manto maravilhoso da Ubuntu, e eu vou de todas as formas possíveis e até impossíveis, porque nada é impossível. Tudo é impossível, até que se faça. E eu vou fazer, dar certo, de levar esse legado pra frente e honrar ele. Porque é uma honra estar aqui, é uma honra ter passado por essa renovação, essa transformação. E eu tô muito feliz por estar aqui hoje. Não é demais? Muito. E aí, Du, como que fica? Como que você fica isso, né? sendo Então, aí, esse por exemplo, mentorzão aí? Lembra é difícil, né? Legal demais, né? Assim, você vê umas coisas práticas, assim, né? Putz, conexão com novos amigos, né? Então, é isso, né? Chegaram, cada um na sua turminha da escola, sabe? E aí você vê no final da semana eles já misturados, já, sabe? Com outras conexões e tal. Aí tem uma outra coisa que foi falado aqui que pra mim é demais, né? Que é merecimento, né? Você viu essa palavra? Que linda, né? Eu mereço, né? Assim, e isso tem a ver muito com a história do autoconhecimento, de eu me olhar, e da autoconfiança, Sim. Pô, eu sou capaz, né? Então, não é que eu vou olhar pra mim e, putz, eu sou menos, né? Eu sou, sabe? Não é melhor que eu, né? Eu não tenho valor. Não, você tem valor, né? Você tá aqui e dá pra você contribuir, né? Aí, a história do propósito que foi falado, né? E tem uma coisa de esperança, tem uma coisa que é muito forte, assim, sabe? É olhar para o futuro com esperança. O quanto a gente está vendo hoje as pessoas sem esperança. Sim, total. Né? Pô, ferrou, né? O Brasil não tem jeito. Tem. Né? Nada tem jeito. Não, tem, pô. Não é possível. Vamos. Dá. Vamos fazer. Tem muita coisa legal fazendo. Então, é com quem eu me conecto, com o que eu me conecto, com que tipo de informação eu me conecto, né? Então, e isso com jovens, né, é uma potência gigante, né? Porque aí né? Olhar para frente, né, com tanta perspectiva, né, Edu, Super. é muito incrível, né? Assim, Super. eu falo, quando a gente que é da educação, que é professor e sente isso, cara, você fala, meu Deus, valeu a pena, né? Como vale a pena? Então é muito legal. Você tinha falado, né? E aí eu acho que coroa o que você fala da execução, porque a gente pode falar que existe esse sentimento, mas ouvir esse sentimento deles, né? Então, quando a gente fala da ideia, em empreendedorismo a gente fala muito isso. Quanto vale uma ideia? Uma ideia não vale nada sem execução.
Isso aí. A execução que vale. A ideia não vale um centavo, R$1, né? Então, quando a gente vê a execução e o resultado e essa energia, e depois ter o clube que vai fazer lá a manutenção disso, pô, é muito legal, né? E assim, a vontade deles de passar para frente. Então, é uma perspectiva, é o que eu falo, né? O professor estando pleno, e essa ferramenta, e a gente ouviu lá, né? Poxa, que ferramenta potente, há quantos anos eu espero uma ferramenta desse tipo? Então, muito legal, né? Esses testemunhais aí mostram, esse é o caminho, é por aí. E o esperançar, né? Que foi, na verdade, a grande palavra assim, que me trouxe para a política. Eu queria muito que as pessoas tivessem esperança de que era possível, sim, de que dá para fazer uma política boa, de que dá para trazer amor para a política. Eu falava, nossa, Priscila, você está viajando, né? Onde que você vai levar isso? Eu falei, não, eu acho que a política precisa de amor. E falavam muitas vezes, você vai para lá, você vai se ferrar. Com outras palavras, né, um pouquinho mais fortes, eu falava, não, eu vou desferrar lá. É o contrário, né? Então, assim, mostra que a gente não está viajando, né, Edu? Que a gente não está sozinho, porque às vezes parece tão utópico, coisas tão possíveis, né? Então, caramba, olha isso. É isso. E a gente precisa de... É isso, né? Por exemplo, você pega aí, atuação política, por exemplo, a gente precisa de mais mulheres na política, né? E aí, por exemplo, você é um exemplo disso. Se a gente perde a esperança, a gente se afasta. E aí, quando a gente se afasta, quem ocupa não necessariamente é o que a gente... Não está nessa energia, então, né? nós precisamos ocupar, nós precisamos caminhar, nós precisamos trabalhar. Então, e aí tem uma coisa que você falou que é fundamental em liderança, que em inglês é uma palavra que é embodiment. Em português é incorporar, né? Eu falei em inglês porque é uma palavra que acho que ele tem um poder maior, né? Mas é incorporar porque eu tenho uma visão, né? Por exemplo, empatia, né? Uma coisa que todo mundo fala hoje em dia, né? Quer dizer, todo mundo não, mas tem muita gente que fala sobre empatia. Agora, como é que eu incorporo? Eu pratico, como é que eu pratico? Isso. E você só incorpora praticando. Você só incorpora praticando. Qualquer coisa de liderança, você só fica bom se você pratica. É que nem tocar um instrumento musical, é que nem ser um bom ator. É uma arte performática. A gente costuma dizer que liderança é arte performática. Você só fica bom se você praticar muito. É isso. Né? E aí a gente precisa praticar com boas referências. Né? Com líderes, por exemplo, mundiais que realmente fizeram diferença. Fizeram diferença. São santos? Não. Você olha a história do Mandela? Humanos, não. Né? Tem um monte de coisa, tem um monte de problema com a família e tal. Imperfeitos. Somos imperfeitos. Né? Somos imperfeitos. Agora... Nós estamos buscando, estamos praticando, a gente erra e pratica. Aprende e vai. Enfim, né? Então, isso. E também o que nos faz, assim, porque se eles fossem perfeitos, a gente falaria, puxa... Não dá para fazer, não vai né? Né? Às vezes eu escuto, porque é a Mandela, né? Mas... Não, mas beleza, é Mandela, eu sou eu. Mas dá para dá pra eu fazer interferência isso, aqui, né? Vamos nos inspirar e fazer também, né? Muito legal. E aí tem a questão da conexão que ela fala ali, que eu falo muito da coxinha de retalhos, né? Até... Conversando com a Cris, ela falou, Pri, parabéns aí pela gestão. Eu falei, Cris, eu sou um pedacinho de cada um que está aqui. Então, assim, tem um pouquinho de vocês em mim, que é isso que eles falam, né? Me conectei com novas pessoas, conheci novas pessoas. E eu falo, minha mãe é um exemplo. A minha mãe, na fila do banco, ela já faz uma amiga. Ela foi fazer uma pequena cirurgia, ela ficou amiga da parceira de maca dela. Aí até manda o WhatsApp, elas conversam. Eu falo, minha mãe num velorinho, ela já puxa uma amizade ali também. Então, é isso, é você se conectar o máximo possível, né, que você puder. E aí, que a gente falou, a coxinha de retalhos lá, muito bacana. Edu, agora, né, depois de todas essas dicas, de todo esse testemunhal, enfim, vou fazer para você algumas perguntas, né, que tem a ver com o Ikigai, que eu gosto muito também, né, da filosofia aí da nossa razão de ser. Então, eu queria saber de você, né? E aí, antes de você responder, pessoal, compartilha, curte, passa para os amigos. A gente está tendo uma aula aqui incrível com esse cara incrível, que é o Edu Seidenthal, que é o nosso grande mentor aí da Academia de Líderes Ubuntu. Edu, o que te deixa mais feliz na vida? A educação, né? Por exemplo, escutar um negócio desse aqui. Isso aqui né? É muito louco, né? Muito incrível, bom, né? Muito legal. Se o dinheiro não existisse, o que você faria? Exatamente o que eu faço agora.
exatamente. Assim, eu fiz muitas mudanças, né? Eu trabalhei 15 anos em multinacionais, como executivo de marketing, etc. Fiz uma transição há 15 anos atrás para virar um educador. Né? E eu acredito muito que dá para ganhar dinheiro e fazer aquilo que você veio para fazer. Dá para fazer os dois. As duas coisas, não é aquela coisa de que eu vou ser feliz ou eu vou ganhar dinheiro. Não, né? Dá para fazer os dois. É uma jornada romântica, só gosto. Não. Pauleira, né? Tem que... tem altos e baixos, como a vida, né? Mas assim, eu faria, assim, né? Hoje eu trabalho com líderes, eu trabalho, né, com a Academia de Líderes Ubuntu, eu tenho geração de conteúdo, sabe? A única coisa que eu podia andar mais a cavalo. Isso é uma coisa que eu sou apaixonado. E é isso. Você tem uma lá, né? Eu só queria andar um pouquinho mais a cavalo. Mais tempo pra... Mas vou chegar lá ainda. Eu tenho certeza. Que legal. É isso mesmo. Edu, o que faz o seu coração vibrar, né? Acho que tem a ver com essa... É isso. Pô, é tanta coisa, né? Por exemplo, as relações, né? Acho que é isso. Por isso que eu sou tão apaixonado por Ubuntu, né? Uma coisa que me faz... traz tudo, né? Assim. Acho que a gente está aqui para ir. Você falou, né? Eu quero levar amor, né? É isso. Para mim, acho que a gente está aqui para amar e ser amado, né? Para se conectar. Então, uma coisa que o meu coração faz vibrar é quando eu me conecto, né? Quando eu sinto, sabe? Eu sinto o outro, né? E o outro me sente, sabe? Isso é animal, né? Muito bom, isso é animal. Eu falo que isso manda as nossas doenças embora. Então, total. até as pessoas... Priscila, você não tem problema... Quantas vezes eu já vi? Você não tem problema, não? Você só vive rindo. Eu falei, não, eu tô sempre sorrindo porque faz bem. Primeiro, para minha saúde. Segundo, que isso abre porta pra caramba, abre conexões pra caramba. Só tem coisa boa. É claro que a gente tem problema, mas às vezes... Eu me lembro de um palestrante que eu estava na indústria farmacêutica. Ele chamava Benvenuti, era um italiano, aquelas primeiras palestras que eu fui assim, e ele falava, às vezes você perdeu o ônibus, pisou na poça d'água, pisou num cocôzinho, teu dia tá horrível, perdeu a hora, aí você faz assim, muda tudo. Então assim, mesmo que você tenha problema, sorria, porque muda a energia. A gente tem uma definição que eu adoro, que é o seguinte, a gente não controla o que a gente sente, né? Isso quer dizer, acontece alguma coisa, a gente sente, é isso, né? Pisei numa poça, me molhei. Putz, posso ficar com raiva. Agora, rir. eu tenho o poder de continuar sentindo aquilo ou mudar o que eu estou sentindo. Exato, né? E o corpo é um jeito ótimo da gente mudar o jeito que a gente está sentindo as coisas. Então é isso. Se eu levantar o braço e gritar, já mexe. Vou dar uma caminhada em volta do quarteirão, já mexe. Já muda. Então, escuto depende uma de música, você também mudar essa energia, né? Eu acredito nisso. Então, às vezes eu tô pé da vida, dou risada, ou enfim, a gente tira um sarro da gente mesmo, né? E por aí vai. Então, é muito legal. Pelo que as pessoas costumam te agradecer? Além de você levar a Academia de Líderes do Mundo. Você sabe que o abraço é uma coisa que me agradecem muito, assim. Você sabe que uma das coisas que eu fiz por alguns anos é ser palhaço, né? É uma paixão que eu tenho, né? Legal. Me ensinou muito, assim. Recomendo para as pessoas, né? Fazerem curso de palhaço, mesmo que você não vai querer ser palhaço na vida, mas a formação é muito legal. E tem um dos exercícios lá que era o poder mágico, né? Se você tivesse um poder mágico, qual é o poder mágico que você teria? E aí o meu é o abraço, né? Que é isso. Então, meu abraço é gostoso. Merchan do abraço, viu? Já viram isso? Só? Então, se quiser esse abraço, vai ter que chamar a Academia de Líderes Ubuntu. É isso aí. Qual o seu maior poder? É um abraço, né? Mas... eu acho que eu tenho um poder de inspirar, assim, né? De provocar, de convidar as pessoas a caminharem nessa direção de Ubuntu e de empreendedorismo, assim, sabe? Que são as duas palavras que definem muito o meu trabalho, né? Então, por exemplo, eu vejo as reações das pessoas e tal. Hoje mesmo eu vi uma mensagem, né? Com esse movimento todo. Obrigado, né? Por você estar me inspirando a também poder ir nessa direção. Legal, assim. Então, né? acho que esse é um poder, né? Não tem preço, né? Edu, que signo que você é? Sou capricorniano com acidente em Áries. Que dia?
12 de janeiro. Eu sou 5 de janeiro. É mesmo? Ornou! E tá aqui assim, que signo que ele é? Que signo que ele é? Então não tá aqui na pergunta, mas né, um Foi. outro capricorniano aí. E a gente é do trabalho, né, cara? Trabalho, Aquela cabrinha lá naquele íngreme, não olha nem pra cima nem pra baixo e, né? Bora. Eu falo, precisamos até fazer um equilíbrio Não, aí, é que isso. senão, né, é importante. É isso. Acho que o É aí que equilíbrio- entra o cavalo pra mim, tá vendo? Pra dar Lembra que eu essa- falei? é né? isso, Preciso que andar te mais a chama, cavalo só que porque É. preciso dar uns break aí, senão... Exatamente, não vai, não. eu sei o que você está falando. Quais são os seus melhores talentos? Meus melhores talentos, acho que visão estratégica, acho que é assim, então eu adoro a palavra ornar. Então, ornar é capacidade estratégica, eu orno uma coisa com a outra, adoro fazer isso e acho que faço bem. Acho que comunicação é um outro talento que eu tenho, tanto na escrita quanto às vezes na fala. E eu acho que o terceiro é desenvolvimento, né? De pessoas, sabe? Esse convite para vamos evoluir, né? Vamos crescer, vamos abrir o olhar, né? Vamos ampliar as perspectivas e tal. Então, eu acho que são os meus 3 maiores talentos. Né? Legal. E quando você usa os seus talentos, né? Qual a diferença que você faz aí na vida das pessoas? Tá aí. Você viu, né? Os depoimentos. Os depoimentos falam por si, né? Não, mas é isso. Mas assim, e uma outra coisa que eu acho que é importante, que eu tô levando a minha direção, que é poder dialogar com públicos muito diferentes. Né? Então, assim, por exemplo, eu faço programas educacionais com líderes empresariais, CEOs, presidentes, etc. E também com jovens aprendizes, e também com operadores de máquina numa fábrica, e também com todos, professores, e também... Então, a gente precisa falar sistemicamente com públicos diferentes para fazer esse movimento. Então, é aí que eu tô caminhando. Legal, muito bom. Olha, a gente, para professora, a gente está ótimo, porque a gente está em cima do horário, a gente falou bonitinho aí no tempo certo. Edu, eu quero que você volte mais vezes, que esse Pode Pri prospere e siga aí para muitas outras conversas, né? Eu vou vir nos aniversários do Pode Pri. Nos aniversários, nas fases novas, mas assim, que incrível esse papo, né, gente? Dá vontade de ficar aqui até amanhã. Edu, super obrigada, agradeço, viu? Você querida. é um cara, assim, sensacional. Eu já te Você seguia, também. já curtia, mas agora, pessoalmente, mais ainda, realmente você tem o poder aí do abraço, do talento, de unir tanta gente, né? Acho que você é muito merecedor desses depoimentos aí. A gente também fica muito feliz com tudo isso e de ter você perto, né? Então, hoje a gente conversou com esse cara muito especial, Edu Saidental. Aprendemos aí pra caramba e tem muito ainda para aprender, então é só um convite para uma próxima. E hoje foi muito especial porque é o aniversário da nossa cidade, Edu. Então, muito legal você estar aqui com esse presente para nós, viu? Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade, a conexão, a abertura. E nós vamos fazer muita coisa juntos. Se Deus quiser. Ó, é só o começo dessas aventuras, né? Gente, hoje foi a estreia, então a gente agradece a atenção, a paciência, o carinho, né? De todo mundo que está aqui com a gente, os ouvintes, convidados, né? Vem muita coisa legal aí. Assim como o Edu é top, virão outros muito tops aí, que a gente vai depois te conectar com todo mundo, Edu. Vai ser uma grande rede de quem você já conhece, alguns outros não conhece, vai conhecer. Então, vem muita gente bacana, a gente está escolhendo aí com muito carinho. E muito legal ter vocês aqui com a gente. Vamos para mais papo. Se quiser também vir aqui conversar no Pode Pri, vem, manda mensagem que a gente convida também para vir. Que todo mundo é importante nessa grande rede. Então, um beijo, Edu, um beijo para todo mundo que está aí nos ouvindo. Fica com a gente. Pode Pri, pode. Vambora, né? Beijão. Até mais, gente.